eu tô aqui pra fazer um vídeo de resposta. Eu deixei um post na semana passada lá na fanpage e muitas meninas me enviaram perguntas pra ser respondida num vídeo de perguntas e respostas de 2014. Eu já fiz esse vídeo no ano passado e muitas das perguntas que as meninas me enviaram eu já respondi no vídeo anterior. Então eu vou deixar o link aqui. O vídeo anterior ele tá bem mais pessoal, fala mais sobre mim, sobre a minha vida, fala sobre o meu casamento, fala se eu fiz faculdade ou não, quando começou o blog, por que começou o blog. Então ele tá bem mais pessoal. Se você não assistiu, clica aqui. E se você perguntou alguma coisa relacionada a isso e não vê a sua pergunta nesse vídeo, é porque ela já foi respondida, tá bom? Dessa vez eu peguei perguntas mais engraçadas, mais inusitadas, assim, diferentes das perguntas que eu já respondi anteriormente. E eu anotei tudo neste caderninho aqui. Ninguém me perguntou se eu prefiro caderninho ou celular para anotar coisas, mas eu prefiro caderninho, gosto mais, prefiro escrever, porque a gente quase nunca escreve, né? Você fica o tempo todo com o celular escrevendo. Então eu gosto muito de comprar caderninho, então eu acabo escrevendo várias coisas do blog nos caderninhos. Separei aqui algumas perguntas. Vou começar com a da Ana Júlia. Quais são suas séries prediletas e qual não assiste nem a pau? Faz muito tempo que eu não assisto série, assim, o meu tempo livre pra assistir televisão, série, pra ler livro é sempre antes de dormir. Eu vou dormir mais ou menos umas 2 horas da manhã, porque eu fico respondendo comentário, eu fico editando vídeo, eu fico respondendo e-mail, eu fico tratando foto, então eu vou dormir tarde. E aí eu não consigo dormir antes disso. 2 horas é o meu horário, assim, mesmo que eu deite na cama 11 horas da noite, eu vou ficar no celular, sabe, olhando até mais ou menos umas 2 horas. Então, nesse tempo que eu deito na cama e não consigo dormir, é o tempo que eu deixo pra assistir série, pra ver filme, pra ler livro. E ultimamente eu tô preferindo ler livros no iPad do que assistir séries. Então eu não tô assistindo nenhuma série ultimamente, mas uma que eu gosto muito, que foi uma das últimas que eu tava seguindo assim, era Revenge. Eu gosto muito dessa série. Eu não sei em que episódio eu parei, mas eu parei na 2ª temporada. Faz muito tempo que eu não assisto. Já deve ter acontecido várias coisas, várias pessoas já devem ter morrido e eu nem sei. Mas a série que eu não assisto nem a pau é qualquer série de zumbi e de morto-vivo e de sangue, exceto as de médico, assim, que eu gosto bastante, tipo House, que tem sangue, mas não é, tipo, sangue, sabe? É mais, sei lá, diferente. Mas eu não assisto nem a pau série de zumbi e eu nunca me encantei por Smallville também. Tinha várias amigas que adoravam Smallville e eu nunca gostei de Smallville, assim, na minha época de adolescente. Então, são séries que eu não assisto nem a pau porque não me chama atenção mesmo. A Jéssica Gama perguntou, qual foi seu pior mico? Eu não me lembro de nenhum mico, assim, que tenha sido o King Kong da minha vida que me deixou com vergonha, assim, eterna. Mas eu me lembro de ter caído uma vez na escola, lá pra 6ª, 7ª série. Eu tava descendo a escada, assim, correndo, e o corredor era daqueles, tipo, corredor encerado, que a tiazinha ficava encerando lá. Então, ele era muito liso. E eu tava descendo a escada, eu tinha que fazer uma curva, assim, pro corredor das salas de aula. E eu fiz a curva, só sei que eu fui deslizando, assim, deslizando na frente de todo mundo que tava atrás de mim. Tinha salas de aula ali naquele corredor com porta aberta, todo mundo viu. E quando eu estudava, eu não sei como é que é atualmente, eu acho que continua igual. Você caía, tropeçava, assim, um negocinho de nada, começava aquela onda de year, todo mundo falava um year enorme pra você. Então, quando eu caí, quase ninguém viu, assim, só as primeiras pessoas que estavam atrás de mim mesmo e algumas da sala. Só que o year foi tão alto que todo mundo da sala saiu pra olhar o que tava acontecendo e eu já tinha levantado, sabe quando você cai rapidinho e levanta pra ninguém perceber? Mas foi um dos micos, assim, que não me marcaram eternamente, mas que eu levei comigo por uns bons meses na escola, porque me zoavam muito, muito, muito. Qualquer coisa era piadinha de eu ter caído no corredor. Não foi muito legal, tá? Pessoas que estudaram comigo, não foi legal. A Ana Flávia Aguiar perguntou, e os MMs, quando vem? Quem não assistiu o vídeo anterior, vou deixar o link aqui de novo, assistam. Não sabem que os MMs são os meus futuros filhos. Eu contei no outro vídeo que eu quero ter 2 filhos e eu quero que eles se chamem Murilo e Manuela, por isso MMs. E ela perguntou quando eles vêm. Eu ainda não sei, eu tô com 26 anos agora, faz 3 anos que eu tô casada. Então eu acho que eu vou esperar mais uns 3, 4 anos, até eu ter uns 30 anos pra pensar em ter filho, assim, pra pensar não, pra ter filho, que eu já penso nisso, né, desde pequenininha, acho que todo mundo pensa nisso, mas enfim, eu acho que eu vou esperar ter uns 29, 30 anos
pra poder ter filho, assim, que eu acho que eu vou estar mais preparada psicologicamente pra cuidar de uma pessoinha tão indefesa que vai precisar de mim 100% do tempo. Hoje eu não consigo me dedicar a mais nada. Eu cuido da minha casa, eu cuido do meu blog, eu tenho meu marido, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu tenho que estar bem comigo mesma, então eu tenho que fazer unha, eu tenho que fazer cabelo, então eu não consigo hoje me ver cuidando de uma criança, um nenenzinho que vai depender 100% de mim. Então eu quero esperar mais um tempinho até pra eu me sentir mais preparada e mais segura e acreditar realmente que eu consigo fazer essa tarefa direitinho, assim, sem deixar nada de lado. A Valéria Gava perguntou: você sabe cozinhar? Qual atividade doméstica mais tem raiva de fazer? Eu não sei cozinhar, assim, muitas coisas. Eu sei fazer o básico, eu sei fazer arrozinho, macarrão, sei fazer uma omelete delícia, mas eu não sei fazer feijão, por exemplo. Eu não sei fazer pratos muito elaborados, assim, pratos muito diferentes. Mas eu até que me viro, não vou passar fome se eu tiver que cozinhar, assim, pra mim, pro meu marido, a gente não passa fome. Mas eu não sou muito de cozinhar, não. Assim, até gostaria de saber um pouco mais, mas eu tenho um pouco de medo, porque eu já tentei algumas vezes e não deu certo. Eu acabei estragando a receita, acabei jogando tudo fora, então eu fico meio traumatizada de fazer alguma coisa que eu nunca fiz pela primeira vez. Então eu tenho um pouquinho de medo e eu vou dizer que eu sei, mas eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio. E ela perguntou também qual atividade doméstica eu mais tenho raiva de fazer. Eu mais tenho raiva de fazer. Acho que guardar a louça, estender roupa, passar roupa. Ai, passar roupa é chatíssimo. Mas assim, eu acho que são coisas assim que você tem que fazer depois que você já fez. Por exemplo, eu tenho que lavar a roupa, depois eu tenho que estender. Eu tenho que lavar a louça, depois eu tenho que secar, sabe? Tipo, coisas que você tem que fazer depois que você já fez alguma tarefa. Então eu não gosto muito de fazer essas coisas, mas infelizmente tem que fazer. A Mari Silva: você é mão de vaca ou mão aberta? Mari, depende muito. Se for assim, eu sou muito preguiçosa, então se for pra pagar alguma coisa pra alguém fazer pra mim, eu pago. Eu sou super mão aberta, eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, eu fui montar essa penteadeira aqui, aí eu coloquei as luzes aqui em volta. Aliás, eu coloquei não, eu fiz as luzes em volta, mas eu tinha que colocar e instalar direitinho a fiação, todas as lâmpadas. E a Ká, ela fez uma penteadeira assim parecida e ela mesma instalou as lâmpadas. E ela falou pra mim: Gê, é super fácil, te ajuda a fazer, me liga, vai fazendo junto comigo, eu te mostro o tutorial que eu peguei na internet. E eu pensei e falei: caramba, vocês estão escutando? Pessoas na rua fazendo cavalinho de pau. Aí, enfim, eu fiquei pensando em fazer ou não fazer sozinha em casa. Aí eu acabei decidindo de pagar alguém pra fazer, porque eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada, vai que queima todas as lâmpadas, estraga todo o negócio. Então eu acabei pagando alguém pra fazer, porque eu acho mais prático. Mas assim, em relação a ser mão aberta com tudo, eu não sou. Por exemplo, eu não gosto muito de comprar coisas que acabam, sabe? Tipo, comprar comida, gastar muito com comida, gastar muito com remédio, gastar muito com coisas que não vão durar muito tempo. Eu não gosto muito. Mas em contrapartida, coisas que duram, eu não me importo de pagar. Por exemplo, comprar alguma coisa pra casa que vai durar bastante, eu não me importo de pagar um pouco mais. A Bárbara Tami perguntou: se você fosse uma vilã da Disney, qual seria? Vixe, essa pergunta é difícil. Eu acho que eu seria a Malévola, porque a Malévola ela sempre me encantou, assim, desde pequena, porque ela era uma bruxa, ela era uma vilã, ela era malvada, mas ao mesmo tempo ela era meio instigante, sabe? Você queria, sei lá, saber o que se passava pela cabeça dela e tal. Então ela tinha esse poder de meio que me hipnotizar, assim, de eu querer saber mais sobre ela. E fora que eu acho ela super bonita, aquele negócio na cabeça. Então eu acho que eu seria a Malévola se eu pudesse escolher. A Thaís Santana perguntou: se não fosse blogueira, qual outra profissão você seguiria? Eu seria fotógrafa, eu sou fotógrafa profissional, eu só não exerço essa profissão totalmente. Eu fiz o curso de fotografia para me ajudar com o blog, eu fiz mesmo com o intuito de tirar fotos melhores, de aprender a editar, a iluminar, fazer cenário, enfim. Eu fiz o curso todo para me ajudar na minha profissão atual, que é ser blogueira. Mas se nada desse certo, se por um acaso, sei lá,
eu mudasse de profissão, eu seria fotógrafa. Eu tenho muita vontade de exercer a fotografia mesmo, de trabalhar em um estúdio, de fazer book de grávida. Eu acho tão linda aquelas fotos de grávida, eu acho que eu me daria muito bem nessa profissão. Também gostaria de tirar foto de casamento. Eu acho que tudo relacionado à fotografia seria uma coisa bem bacana pra eu fazer, porque eu gosto muito desse assunto. A Poliana Beatriz perguntou: qual o seu tipo de filme preferido? Eu gosto muito de comédia romântica, eu acho que é meio aguinha com açúcar, mas eu gosto bastante. E atualmente tô gostando bastante de suspense também. Antes eu gostava muito de terror, quando eu era mais nova, eu gostava de terror mesmo, aquele terror sangrento, sabe? Tipo Albergue, o Massacre da Serra Elétrica. Mas hoje eu não consigo mais assistir esse tipo de filme, não sei, não me chama mais atenção. Ao invés de eu ficar com medo, eu fico com nervoso de ver aquele monte de sangue, aquele povo morrendo. Então hoje eu já não acho mais interessante, não acho mais legal. Mas eu tô me interessando bastante por suspense, sabe? Principalmente suspense policial, assim, que você tem que descobrir quem matou, por que matou. Então eu tenho gostado bastante desse tipo de filme. E junto com comédia romântica, que sempre foi um filme que eu gosto e continuo gostando. A Amanda Gonçalves Ferreira perguntou, e é a última pergunta: qual a maior arte que você já fez quando criança? Qual foi o castigo recebido? Eu não me lembro, gente, eu juro, tô tentando ligar pra minha mãe desde o começo do vídeo pra ela me ajudar a responder essa pergunta, mas ela não atende o celular, sei lá onde ela está. Mas eu não me lembro mesmo deixa eu tentar de novo, da minha arte, da minha maior arte. Eu lembro, assim, de algumas artes e eu lembro também de alguns castigos, mas eu não lembro de uma arte que gerou um castigo, sabe? Deixa eu ver se ela me ajuda. Atenda! Minha mãe não quer saber de mim. Sua chamada está sendo encaminhada. Gente, de verdade, eu não lembro da minha maior arte. Assim, eu lembro de um castigo que me marcou muito. Eu não lembro o que eu fiz pra merecer esse castigo, mas eu sei que a minha mãe me deixou de castigo dentro de um quarto. Ela me trancou no quarto e ela tinha alugado a Pequena Sereia pra gente assistir, todo mundo, família toda e tal. E ela me trancou no quarto porque eu fiz alguma coisa e ela falou: você não vai assistir, a gente vai assistir na sala e você vai ficar no quarto. E aí ela me deixou no quarto e eu fiquei lá chorando uns 15 minutos, assim. Só que depois eu percebi que dava pra assistir o filme, porque a televisão e a porta eram assim, tipo, uma de frente com a outra. Eu percebi que dava pra assistir pelo buraquinho da fechadura. Aí eu tinha, o quê? Uns 4, 5 anos, acho que mais velho, 6, 7, vai. E eu fiquei olhando lá pelo buraquinho da fechadura, assistindo o desenho todo. Quando ela percebeu, eu acho que alguém deve ter falado pra ela que tava aparecendo meus pezinhos, assim, na luz da porta. Eu não sei como ela percebeu aquilo. Eu sei que ela percebeu que eu tava olhando pelo buraquinho da fechadura e ela colocou um pano na fechadura, assim, na maçaneta, pra tampar o buraquinho da fechadura, pra eu não poder assistir o desenho. Eu não lembro o que eu fiz mesmo, mas eu lembro que foi um castigo, assim, que me doeu muito, porque eu queria muito assistir a Pequena Sereia. E depois que eu já fiquei, tipo, boazinha, sei lá, eu pedi pra ela alugar de novo. Eu falei: mãe, aluga de novo. Ela falou: não vou alugar. E até hoje eu não sei qual era. Eu não sei se era a Pequena Sereia original, porque tinha vários filmes, assim, né, meio que secundários, tipo uma continuação. E eu não sei qual era o que ela tava assistindo nesse dia, que ela não me deixou assistir. Mas eu lembro desse castigo, que eu fiquei no quarto, sem poder assistir o desenho. Não foi legal, foi triste, não gostei. Acho que esse foi um dos castigos, assim, que mais me marcaram. Eu gostava muito de Pequena Sereia, eu queria muito assistir esse desenho. Então foram essas as perguntas, foram... Quantas perguntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntinhas que vocês deixaram pra mim na fanpage. Eu vou deixar o link da fanpage aqui no box de informação pra quem ainda não curtiu, pra vocês participarem dos próximos vídeos, das próximas sugestões de tag, enfim, vou deixar aqui, cliquem aqui para participar e para curtir a fanpage. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique em inscrever-se aqui no cantinho, assim você recebe os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!